Seção 2ª. Do acionista controlador. Artigo 14. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá: inciso 1º, fazer constar do Código de Conduta e Integridade, aplicável à alta administração, a vedação à divulgação, sem autorização do órgão competente da empresa pública ou da sociedade de economia mista, da informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa pública ou da sociedade de economia mista e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores. Inciso 2º, preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções. Inciso 3º, observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal. Artigo 15. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista responderá pelos atos praticados com abuso de poder, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo 1º. A ação de reparação poderá ser proposta pela sociedade, nos termos do artigo 246 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo terceiro prejudicado ou pelos demais sócios, independentemente de autorização da Assembleia Geral de Acionistas. Parágrafo 2º. Prescrevem 6 anos, contados da data da prática do ato abusivo, a ação a que se refere o parágrafo 1º. Seção 3ª. Do administrador. Artigo 16. Sem prejuízo do disposto nesta lei, o administrador de empresa pública e de sociedade de economia mista é submetido às normas previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo único. Consideram-se administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista os membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Artigo 17. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas A, B e C do inciso 1º e, cumulativamente, os requisitos dos incisos 2º e 3º. Inciso 1º, ter experiência profissional de, no mínimo, a 10 anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior, ou b. 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: 1. Cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. 2. Cargo em comissão ou função de confiança equivalente a das 4 ou superior, no setor público. 3. Cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. C. 4 anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista. Inciso 2º, ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. Inciso 3º, não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso 1º do caput do artigo 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010. Parágrafo 1º. Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil pelos administradores. Parágrafo 2º. É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a Diretoria,
Inciso 1º de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de ministro de Estado, de secretário de Estado, de secretário municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no poder legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo. Inciso 2º de pessoa que atuou, nos últimos 36 meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Inciso 3º de pessoa que exerça cargo em organização sindical. Inciso 4º de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 3 anos antes da data de nomeação. 5º, de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade. Parágrafo 3º. A vedação prevista no inciso 1º do parágrafo 2º estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau das pessoas nele mencionadas. Parágrafo 4º. Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, Lei Anticorrupção, e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Parágrafo 5º. Os requisitos previstos no inciso 1º do caput poderão ser dispensados no caso de indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista para cargo de administrador ou como membro de comitê, desde que atendidos os seguintes quesitos mínimos. Inciso 1º. O empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. Inciso 2º. O empregado tenha mais de 10 anos de trabalho efetivo na empresa pública ou na sociedade de economia mista. Inciso 3º. O empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa pública ou da sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata o caput. Seção 4ª. Do Conselho de Administração. Artigo 18. Sem prejuízo das competências previstas no artigo 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e das demais atribuições previstas nesta lei, compete ao Conselho de Administração. Inciso 1º. Discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes. Inciso 2º. Implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública ou a sociedade de economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude. Inciso 3º. Estabelecer política de porta-vozes, visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 4º. Avaliar os diretores da empresa pública ou da sociedade de economia mista, nos termos do inciso 3º do artigo 13, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do comitê estatutário referido no artigo 10. Artigo 19. É garantida a participação, no Conselho de Administração, de representante dos empregados e dos acionistas minoritários.
Parágrafo 1º. As normas previstas na Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, aplicam-se à participação de empregados no Conselho de Administração da empresa pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias e controladas e das demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Parágrafo 2º. É assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger um conselheiro, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Artigo 20. É vedada a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de dois conselhos, de administração ou fiscal, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias. Artigo 21. Vetado. Parágrafo único. Vetado. Seção 5ª. Do membro independente do Conselho de Administração. Artigo 22. O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25% de membros independentes ou por pelo menos caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo 1º. O conselheiro independente caracteriza-se por: Inciso 1º. Não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, exceto participação de capital. Inciso 2º. Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de ministro de Estado, de secretário de Estado ou município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 3º. Não ter mantido, nos últimos 3 anos, vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência. Inciso 4º. Não ser ou não ter sido, nos últimos 3 anos, empregado ou diretor da empresa pública, da sociedade de economia mista ou de sociedade controlada, coligada ou subsidiária da empresa pública ou da sociedade de economia mista, exceto se o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino ou pesquisa. 5º. Não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de modo a implicar perda de independência. 6º. Não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços ou produtos à empresa pública ou à sociedade de economia mista, de modo a implicar perda de independência. 7º. Não receber outra remuneração da empresa pública ou da sociedade de economia mista além daquela relativa ao cargo de conselheiro, à exceção de proventos em dinheiro oriundos de participação no capital. Parágrafo 2º. Quando, em decorrência da observância do percentual mencionado no caput, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro. Inciso 1º. Imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 décimos. Inciso 2º. Imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 décimos. Parágrafo 3º. Não serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por empregados, nos termos do parágrafo 1º do artigo 19. Parágrafo 4º. Serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por acionistas minoritários, nos termos do parágrafo 2º do artigo 19. Parágrafo 5º. Vetado. Seção 6ª. Da diretoria. Artigo 23. É condição para a investidura em cargo de diretoria da empresa pública e da sociedade de economia mista a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.
Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação. Inciso 1º. Plano de negócios para o exercício anual seguinte. Inciso 2º. Estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às câmaras municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver. Parágrafo 3º. Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o parágrafo 2º as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Seção 7ª. Do Comitê de Auditoria Estatutário. Artigo 24. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão possuir em sua estrutura societária comitê de auditoria estatutário como órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente. Parágrafo 1º. Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas no Estatuto da Empresa Pública ou da Sociedade de Economia Mista. Inciso 1º. Opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. Inciso 2º. Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 3º. Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 4º. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. 5º. Avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: a. Remuneração da administração. b. Utilização de ativos da empresa pública ou da sociedade de economia mista. c. Gastos incorridos em nome da empresa pública ou da sociedade de economia mista. 6º. Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas. 7º. Elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as divergências significativas entre a administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras. Inciso 8º. Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Parágrafo 2º. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. Parágrafo 3º. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reunir quando necessário, no mínimo bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação. Parágrafo 4º. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. Parágrafo 5º. Caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata possa pôr em risco o interesse legítimo da empresa pública ou da sociedade de economia mista, a empresa pública ou a sociedade de economia mista divulgará apenas o extrato das atas.
Parágrafo 6º. A restrição prevista no parágrafo 5º não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a transferência de sigilo. Parágrafo 7º. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes. Artigo 25. O Comitê de Auditoria Estatutário será integrado por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, em sua maioria independentes. Parágrafo 1º. São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário. Inciso 1º. Não ser ou ter sido, nos 12 meses anteriores à nomeação para o Comitê, a. Diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta. B. Responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na empresa pública ou sociedade de economia mista. Inciso 2º. Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 2º grau ou por adoção, das pessoas referidas no inciso 1º. Inciso 3º. Não receber qualquer outro tipo de remuneração da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, que não seja aquela relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria Estatutário. Inciso 4º. Não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de direito público que exerça o controle acionário da empresa pública ou sociedade de economia mista, nos 12 meses anteriores à nomeação para o Comitê de Auditoria Estatutário. Parágrafo 2º. Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. Parágrafo 3º. O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede da empresa pública ou sociedade de economia mista pelo prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Seção 8ª. Do Conselho Fiscal. Artigo 26. Além das normas previstas nesta lei, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa pública e da sociedade de economia mista as disposições previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativas a seus poderes, deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para a investidura e a remuneração, além de outras disposições estabelecidas na referida lei. Parágrafo 1º. Podem ser membros do Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no país, com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 anos, cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa. Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal contará com pelo menos um membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública. Capítulo 3º. Da função social da empresa pública e da sociedade de economia mista. Artigo 27. A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para sua criação. Parágrafo 1º. A realização do interesse coletivo de que trata este artigo deverá ser orientada para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e pela sociedade de economia mista, bem como para o seguinte. Inciso 1º. Ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista.
Inciso 2º, desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para produção e oferta de produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista, sempre de maneira economicamente justificada. Parágrafo 2º. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão, nos termos da lei, adotar práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que atuam. Parágrafo 3º. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão celebrar convênio ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca, observando-se, no que couber, as normas de licitação e contratos desta lei. Título 2º. Disposições aplicáveis às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. Capítulo 1. Das licitações. Seção 1. Da exigência de licitação e dos casos de dispensa e de inexigibilidade. Artigo 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, a aquisição e alocação de bens, a alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou a execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como a implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 29 e 30. Parágrafo 1º. Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de economia mista as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Parágrafo 2º. Convênio ou contrato de patrocínio celebrado com pessoas físicas ou jurídicas de que trata o parágrafo 3º do artigo 27 observará, no que couber, as normas de licitação e contratos desta lei. Parágrafo 3º. São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste capítulo nas seguintes situações. Inciso 1º. Comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais. Inciso 2º. Nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Parágrafo 4º. Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso 2º do parágrafo 3º a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente.